Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e nesse vídeo vocês conhecerão os 2 primeiros navios couraçados da história americana. Portanto, sem mais delongas, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal e bora para o vídeo. O legado duradouro dos navios de guerra CSS Virginia e USS Monitor. Primeiro navio. CSS Virginia 1862. A construção do navio CSS Virginia foi um marco na história naval dos Estados Unidos em 1862. Inicialmente, a construção do navio começou em 1861, em resposta à Guerra Civil Americana. Foi uma das primeiras tentativas de construir um navio com uma estrutura de ferro blindado. A construção foi liderada pelo engenheiro naval John L. Porter e levou cerca de 1 ano para ser concluída, com o navio sendo lançado ao mar em março de 1862. O CSS Virginia foi o primeiro navio couraçado a ser construído pelos Estados Confederados da América e tornou-se famoso por sua participação na Batalha de Hampton Roads. Sua construção revolucionou as táticas navais e influenciou o design de navios de guerra pelo resto do século XIX. A carreira do CSS Virginia foi marcada pelo seu papel revolucionário na Batalha de Hampton Roads, onde enfrentou o USS Monitor, em março de 1862. Essa batalha foi pioneira, pois foi o primeiro confronto de navios de guerra blindados da história. Apesar de ter sido um empate técnico, o episódio marcou uma mudança significativa na guerra naval e influenciou o desenvolvimento de navios de guerra modernos. Sua primeira grande ação ocorreu em março de 1862, durante a Batalha de Hampton Roads. Nesse confronto, o Virginia enfrentou e derrotou a frota da União, destruindo 2 navios de guerra de forma impressionante. Sua couraça de ferro e seu potente canhão tornaram-no praticamente invulnerável aos ataques inimigos. Ao longo da guerra, o Virginia participou de diversas batalhas e mostrou-se uma força a ser reconhecida. O navio CSS Virginia marcou uma era de mudanças na guerra naval, introduzindo novas táticas e tecnologias. No entanto, a carreira do Virginia teve um fim abrupto em maio de 1862, quando a própria tripulação o incendiou para evitar que ele fosse capturado pelas tropas da União. Mesmo assim, o navio deixou um legado duradouro na história naval e seu nome é lembrado até os dias de hoje como uma das embarcações mais emblemáticas da época. Sua carreira foi repleta de vitórias e mostrou o poderio bélico que as couraças de ferro podiam proporcionar. Sem dúvida, sua presença nas águas foi um ponto crucial na história da Guerra Civil Americana. Segundo navio. USS Monitor 1862. A construção do navio USS Monitor de 1862 foi um marco importante na história naval. Iniciado em outubro de 1861, o processo de construção do Monitor envolveu uma série de desafios técnicos e inovações revolucionárias. Projetado pelo engenheiro sueco John Ericsson, o navio de guerra foi construído com um casco de ferro e apresentava uma torre giratória blindada, que abrigava 2 poderosas armas de cano curto. A construção do USS Monitor trouxe avanços significativos para a engenharia naval. Sua torre blindada, por exemplo, proporcionou maior proteção aos tripulantes e permitiu uma maior agilidade de manobra durante os enfrentamentos. Além disso, o uso de ferro e a construção em camadas conferiram ao navio maior durabilidade e resistência. A carreira do USS Monitor começou em 1862, quando entrou em serviço. Comissionado pela Marinha dos Estados Unidos em 1862, durante a Guerra Civil Americana. Ele foi o primeiro navio couraçado a ser construído e utilizado em combate, o que marcou o início de uma nova era na guerra naval. Foi um dos navios mais famosos da Guerra Civil Americana, conhecido por sua inovadora estrutura de ferro e sua participação na Batalha de Hampton Roads em 1862. Sua carreira foi marcada por seu papel revolucionário como o primeiro navio de guerra blindado, que ajudou a mudar para sempre a guerra naval. No entanto, sua carreira foi curta, porque após a batalha, o USS Monitor em dezembro de 1862, durante uma tempestade, afundou ao largo da costa da Carolina do Norte. O naufrágio do USS Monitor foi um acontecimento trágico, mas o navio deixou um legado duradouro na história naval, pois ele foi um marco na evolução da tecnologia naval e deixou um impacto duradouro na história naval. Sua carreira, embora curta, foi repleta de feitos admiráveis e sua presença continua a ser um símbolo da engenhosidade e inovação que caracterizam a história militar.
O legado de ambos os navios nos dias de hoje. O legado do USS Monitor e do CSS Virginia ainda ressoa nos dias de hoje, mesmo após mais de um século desde a Guerra Civil Americana. Esses icônicos navios de guerra revolucionaram o design naval e a tecnologia militar, deixando inúmeras contribuições para as embarcações modernas. A batalha entre esses dois navios, ocorrida em 1862, marcou o início de uma nova era na guerra naval, definindo novas táticas e estratégias que ainda são estudadas e aplicadas nos dias de hoje. Além disso, as inovações introduzidas por esses navios, como a blindagem de ferro e o uso de canhões giratórios, serviram de base para o desenvolvimento de futuras embarcações de guerra, influenciando diretamente o curso da história naval. Assim, o legado do USS Monitor e do CSS Virginia é inegavelmente duradouro e impactante, deixando um exemplo de coragem, engenhosidade e progresso para as gerações futuras.